Vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui, nossa sexta aula de introdução ao Antigo Testamento 2. Nossas aulas estão sendo gravadas, é o nosso último bloco. Hoje já falamos no primeiro encontro sobre Lamentações de Jeremias, no segundo sobre Ezequiel, e agora falaremos sobre Daniel. Olha só. Então vamos lá. Vamos trabalhar agora sobre esse material, baseado aqui também no livro do Ellison. Então, a gente vai trabalhar sobre os esboços. Daniel, a soberania de Deus sobre as nações, o projeto arquitetônico do tempo e o calendário profético da história. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Olha, aqui é muito interessante. Ó. O homem e o contexto. 70 anos no epicentro do mundo. 623 a.C. Nascimento em Jerusalém durante as reformas de Josias. 606 a.C. Deportado para a Babilônia no primeiro exílio. Em 603 a.C., nomeado governador aos 20 anos e conselheiro-mor de Nabucodonosor. 639 a.C., queda da Babilônia, Daniel atuou sob o Império Persa, Ciro e Dário. E 535 a.C., conclusão do livro após as últimas visões proféticas. Veja, olha só, aqui quando nós pegamos 623 a 535, dá 88 anos. Mas quando nós pegamos aqui da deportação em diante, olha só, a gente nota praticamente 70 anos que ele passa lá. Né? Ou seja, uma vida toda. Uma vida toda. Pode ler aqui para nós, por gentileza? Serviu a 6 governadores babilônios e 2 persas, operando como primeiro-ministro durante a transição dos maiores impérios da antiguidade. Meu Deus! Só aqui já é um milagre por si só. Percebam, meus irmãos, que Deus faz algumas exceções com os seus. Percebam que a Bíblia vai mostrar que Deus separa alguns para a vida política. Há exceções de Deus, mas não são regras, não é verdade? Podem ver que Deus separou Daniel, José, Deus separou Neemias. Foi Deus quem separou. Já Jeremias, o ministério era profético. Ezequiel, profético. Alguns foram reis que atuaram na questão política, como Davi, Josias, Ezequias. Mas percebam, Deus sempre tem um olhar único para cada um. Né? Geralmente a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aqui mostrou um pouco o contexto dele e da vida dele. E a quantidade de pessoas que ele serviu. 6 governadores, 2 persas, e se tornando uma das pessoas de maior autoridade nos seus dias, desses 2 impérios. Ele foi também, né, Daniel, poderíamos dizer que ele foi uma dobradiça entre esses 2 impérios. Ele não se perde, ele se mantém fiel. Né? Então, vamos lá. Leia para nós, por gentileza. A Batalha das Identidades. O Império não buscou apenas o trabalho físico dos exilados, mas a reengenharia de suas almas através do panteão babilônico. Lembrando, num primeiro momento aqui, só uma pausa, por gentileza, Beatriz, que quando Nabucodonosor conquista Jerusalém, irmãos, ali estava sendo dado um culto ao Deus babilônico. Tá bom? Nabucodonosor, naquele momento, e todo o Império Babilônico, viam aquilo como uma grande obra dos deuses da Babilônia. Porque na antiguidade você tem que lembrar que era uma briga de deuses. Então, o Deus de Israel perder para o Deus da Babilônia era uma vergonha. Mas só que nós entendemos e sabemos que Deus
ele reina sobre tudo. Ele jamais perdeu o título de ser o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, né? Ele sempre foi o Todo-Poderoso de Israel, sempre foi de guerra. E se ele permitiu tudo isso, que ele tinha um propósito. E a gente sabe que Deus vai usar agora o próprio Daniel para ser um porta-voz do divino na vida dos babilônicos, do seu povo e de todo o império. Não só do Império Medo-Persa, o babilônico, mas inclusive do Império Medo-Persa e dos outros impérios, né? Então, percebam que aqui, quando eles vão para a Babilônia, eles recebem também nomes que eram nomes da cultura pagã babilônica. Porque, irmãos, vocês têm que lembrar uma coisa aqui. Havia o despojo. O que é o despojo? Eram as riquezas conquistadas em batalha. Um rei lutava contra outro rei. Quando ele vencia, tudo virava agora o quê? Propriedades do vencedor. Pessoas, soldados, gado, riquezas, prata, ouro, eram que despojos, eram conquistas da guerra, passavam a ser do vencedor. E aqui, né, a gente vai ver um pouco a identidade hebraica ligada ao Deus verdadeiro. E é para nós, Beatriz. Então, o nome de Daniel é? Deus é juiz. Pode continuar, por favor. Ananias, o prefixo sufixo ligado a Yahvé. Misael, quem é semelhante a Deus? E Azarias, prefixo sufixo ligado a Yahvé. Ou seja, eram nomes típicos de um hebreu, né? Glorificando a Deus e etc. e tal. Quando eles são colocados agora na corte, há uma imposição babilônica ligada às divindades pagãs, ou seja, eles têm que receber nomes pagãos. Leia para nós, irmã, por gentileza. Beltesazar, que Bel proteja sua vida. Bel-Merodach, Deus Supremo. Sadraque, servo de Acu, Deus da lua, sim. Mesaque, quem é igual a Acu? E Abednego, servo de Nebo, Deus da sabedoria e astrologia. Ou seja, eram esses os significados, né? Agora, olha que interessante, irmãos. A gente sempre chama de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, né? A gente quase não cita, né? Geralmente, quando estamos citando os 4 da Babilônia, a gente conserva só Daniel, né? Mas é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Esse seria o nome deles de fato. Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos, né? E tem esse significado, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Bom, próximo slide. Lê para nós, irmã Sônia, por gentileza. O debate da autoria. Profecia ou história disfarçada? Crítica humanista. A tese de Portírio, 275 d.C. Argumenta que o livro foi escrito no período dos Macabeus, 165 a.C. Alega que os termos gregos e a precisão do capítulo 11, eventos gregos e sírios, provam que o autor viveu após os fatos. Ou seja, essa tese de Porfírio, eu acho que é Porfírio, deixa eu ver. É Porfírio, irmã, está bem pequenininho, né? O que acontece? O livro de Daniel é um daqueles que são muito questionados, irmãos. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo. Ezequiel, quando ele profetiza, dizendo sobre o vale de ossos secos, ali você pode dizer que Deus iria restaurar aquele povo, aquela nação, tá? Mas não tem um envolvimento com outras nações. É o povo de Deus pelo povo de Deus. Só de se manter o povo de Deus e ele continuar a existir já é um milagre em si. Mas agora percebam os críticos. Quando uma profecia tem a ver com aquele povo, que é o povo de Deus, e depois abre-se uma janela para o império, depois abre-se outra janela para outro grande império, depois um terceiro império e um quarto império, todo mundo fala, não é possível. Como pode algum profeta ter falado
sobre essas mudanças na história com tanta precisão. Logo, os críticos vão dizer o seguinte, que Daniel não foi escrito, de fato, por ele durante esse período da Babilônia, mas alguém que vivia por volta do ano 165 depois de Cristo, ou melhor, antes de Cristo, que escreveu e ali criou um personagem, criou um acontecimento na Babilônia, criou um acontecimento no Império Medo-Persa, falou do Império Grego e falou do Império Romano. Aí fica fácil, né, irmãos? Depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Colombo, as Américas, fica fácil eu profetizar sobre eles, não fica? Que sairia um português e né, eu poderia criar uma história e dizer que é uma profecia para Pedro Álvares Cabral e para Colombo. Concorda? Só que assim, irmãos, é aquilo que a gente já falou, os críticos vão usar essas falácias. E aqui não é os críticos aqui apenas nos nossos dias. Pode ver que aqui a gente tem um crítico no ano 275 depois de Cristo. Imagina hoje os liberais, estão entendendo? Então, eu não tenho dúvida que um dia, na história mundial, a gente vai ter descobertas arqueológicas brilhantes que vão atestar a veracidade de Daniel. Assim como temos os escritos de Qumran, os escritos achados no Mar Morto. Então, meus irmãos, dê tempo ao tempo, tá? Se Porfírio fez isso lá atrás, imagina hoje a teologia liberal, entendeu? Vão querer esmagar. Mas a gente pega agora aqui o outro lado, ó. Evidências históricas, a defesa de 535 a.C. Leia para nós, irmã Sônia. Comércio ativo. Termos gregos são explicados pelo intenso comércio documentado muito antes de Daniel. Joel 3:6. Deixa eu dar uma pausa aqui. A irmã Sônia ainda não fez geografia bíblica, a nossa irmã Beatriz já fez. Mas nós temos os fenícios, irmãos, que eram mercadores antigos. Eles eram pessoas que dominavam a navegação. Só para vocês terem uma ideia, há relatos de que os fenícios chegaram no Brasil. Esse negócio de que saiu uma caravana de portugueses, e eles se perderam no caminho das Índias e chegaram aqui no Brasil, isso é uma história remontada, meus irmãos. A navegação sempre foi expandida. Podem ver que os vikings eram um povo não tão culto, mas eles conseguem chegar na Europa. E ali eles fazem as suas conquistas, em épocas que o mundo estava em profunda, vamos dizer assim. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque os próprios filisteus, possivelmente, eles saem da Grécia para ir para onde até hoje a gente conhece ali como a Palestina. Os filisteus, quando eles vão dominar aquelas 5 cidades, nos dias de Davi, eles saíram lá da Grécia, chegaram lá e dominaram. Mas dizem que esses mercadores gregos também foram no Egito por volta do ano 1500. Ou seja, percebam, irmãos, o comércio era muito forte na antiguidade. Os fenícios dominavam isso. A gente está falando do ano de 535, ou seja, já tinha mais de 1000 anos de história de navegação. Tá bom? É que como a história mundial ela passa por alguns períodos de escuridão, como foi na Idade Média, então a gente questiona, mas percebam que o comércio era muito grande e nos dias que Joel escreve, os gregos já eram conhecidos também, tá bom? O segundo ponto, leia para nós, por favor. Endosso profético e apostólico. Ezequiel, contemporâneo, cita a lendária sabedoria de Daniel. Ezequiel 14:14. Jesus valida Daniel como o autor das visões.
Mateus 24, 15. Ou seja, temos um contemporâneo, que é o profeta Ezequiel, que valida Daniel, Noé e Jó. Será que haveria essa, como eu posso dizer? Eles seriam tão desleais de citar alguém que não existe? Vocês entendem, irmãos? Jesus ratifica. Então, assim, para nós isso é muito claro, muito óbvio, tá bom? E o último ponto. Registro histórico. Flávio Joséfo relata que as profecias de Daniel foram mostradas a Alexandre o Grande, séculos antes dos Macabeus. Ou seja, aqui, meus irmãos, mais uma vez validando tudo isso para nossa tranquilidade. Uma das obras mais valorizadas para nós cristãos e judeus é Flávio José, tá bom? Que ele era um soldado romano, é um judeu que depois realmente se converte e vai escrever, né, muitas coisas sobre a história do povo judeu, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Leia para nós então, Beatriz, por favor. Arquitetura do livro. O idioma do Império. Os capítulos 2 a 7 foram escritos em aramaico, a língua franca da época, sublinhando o foco na cronologia dos gentios. Capítulo 1 a 6. Tema: História e vitórias pessoais. Foco: oposição no presente e a soberania de Deus na corte gentia. Perspectiva: escrito na terceira pessoa. Capítulos 7 a 12. Tema: profecia e visões escatológicas. Foco: a oposição futura a Israel e o triunfo final do Messias. Perspectiva: escrito na primeira pessoa. Eu, Daniel. Isso, exato. Então, deixa eu dizer uma coisa importantíssima, irmã. O aramaico era a linha diplomática, tá bom? Os imperadores, os reis falavam em aramaico. Quando eles escreviam para uma outra nação, vocês vão se lembrar muito de Senaqueribe, lembram disso? Quando eles vão falar ali ao povo, depois eles vão falar, né, aos imperadores. E percebam que o aramaico era a língua falada como língua diplomática, assim como hoje é o inglês. Tá? Era a língua franca. E por isso que no Velho Testamento nós temos agora um texto escrito em aramaico que era para que o mundo da época conhecesse. Porque vocês vão lembrar um pouco, os assírios, quando eles precisavam falar com alguém, eles usavam aramaico. Os babilônicos usavam aramaico. Os medo-persas usavam aramaico. Ou seja, era a língua conhecida mundialmente. Deus usa agora Daniel na corte e deixa um texto em aramaico, que é para atingir todos os gentios em todos os reinos. Fantástico, não? Por isso que o Velho Testamento ele é escrito em hebraico, com pequenas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Irmã Sônia, pode ler para nós as contribuições singulares. ênfase gentia. Único profeta com maior foco nas nações do que em Israel, designado para as cortes imperiais. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Deus sempre sonhou que o seu povo fosse luz para todas as nações. Perceba que Deus foi levantar um profeta no meio das nações depois de... E fez isso. E Daniel foi esse. Pode ver que aqui se cumpre com Daniel aquilo que Moisés tinha dito. Vocês são a nação santa, povo peculiar meu, sacerdotes entre todas as nações da terra. Quem viveu essa mensagem? Moisés viveu. José no Egito, antes de Moisés, tinha vivido. E agora Daniel viveu intensamente.
O povo judeu nunca era para ter se enclausurado. O povo de Deus sempre foi separado para ser luz a todas as nações. E pode ver que esse papel vai ser muito compreendido depois com Jesus e com a história da igreja. Nós existimos, irmãos, para ser luz a todas as nações. Tá bom? Profecia cronológica, minha irmã? Inseriu o plano divino em um calendário matemático preciso, tempos dos gentios e 70 semanas. Ou seja, já vou mostrar umas folhas para vocês de alguns gráficos, mas ele profetiza sobre esse final. E a gente está, como eu mencionei, entre a 69ª semana e a 70ª semana. Nós paramos aqui e não sabemos quando o relógio de Deus volta. Em algum momento o relógio de Deus vai ter a última semana de anos, ou seja, os últimos 7 anos chamados de tribulação. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio chamados de grande tribulação, como a gente aprendeu em escatologia, tá bom? E aqui para nós, irmão. Apocalíptico sobrenatural. Diferente do misticismo vago, traz eventos cósmicos reais, anjos nomeados e guerra espiritual tangível. Ou seja, aqui falo aquilo que no intervalo, né, Beatriz, você estava falando como mesmo, que o capítulo 9, como que era que você disse? Capítulo 9 de Daniel, o pessoal não lê muito, né? Que é quando ele estava orando e o anjo vem falar com ele. Desde o primeiro dia, o anjo desceu, mas teve uma parada ali no meio do caminho. Então, você vê, Beatriz, e Daniel era um homem extremamente inteligente, intelectual, mas percebam que é nessa hora que a espiritualidade dá o tom da nossa vida. Ele não subestima, ele foi desafiado a orar, perseverar, para que os ministros espirituais de Deus guerreassem. Perceba, né? É nessa hora que a gente vê que a fé jamais será suicídio intelectual. Quem enxerga no Espírito, compreende as coisas do Espírito e age segundo a vontade de Deus. E isso não significa que somente tolinhos seguirão o Espírito. Daniel é o grande exemplo de um homem sábio, piedoso, inteligente, um articulador político, um diplomata, um governador, mas, sobretudo, cheio do Espírito Santo, né? E o último ponto, minha irmã, por gentileza. Propósito. Já leu, né? Já leu. Não. Não? Então leia para nós. Propósito prático. O objetivo da profecia não é satisfazer a curiosidade, mas forjar coragem e inspirar uma vida de oração. Isso, a irmã tinha lido o anterior aqui. É exato, você vê? Ele orava 3 vezes por dia, proibiram a oração, ele não se importou, porque ele sabia que ele estava ali fazendo a vontade de Deus, estava seguindo a palavra de Deus, mesmo contra agora o édito imperial, ele não se preocupou. Se precisasse morrer, morreria, mas Deus quis preservá-lo com um propósito. Deus seja louvado, meus irmãos. O livro de Daniel é um livro magnífico. Só um dado aqui, viu, meus irmãos? Possivelmente, Daniel, ele era um eunuco, tá? Porque ele foi levado para a corte. Alguns teólogos vão mencionar isso em algumas obras. Não se comenta muito, porque nós não temos a linhagem dele. Interessante, né? Não se comenta muito. Deduzimos que quando ele foi deportado para lá, e ele já era da aristocracia judaica, ele já, juntamente com seus 3 amigos, se tornaram eunucos para servir ali à corte. Era uma prática comum dos impérios antigos para que esse eunuco não tivesse muito poder e talvez, né, não criasse uma insurreição, porque vocês verão que na pessoa de Daniel, o poder que ele tinha. Então, imagina, uma pessoa tão poderosa, com uma família, com filhos, é muito fácil de praticar uma insurreição, né? Então, os impérios faziam isso com os povos conquistados. Interessante, né? Mas isso é uma dedução, tá, irmãos? Não é uma afirmação, tá?
Os tempos dos gentios, irmãos. A estátua do destino. Cabeça de ouro representa a Babilônia, né? Início do domínio gentil sobre Jerusalém, 606. Peitos e braços de prata representa a Pérsia. A conquista por Ciro, 539 a.C. Ventre e coxas de bronze, Grécia. O império veloz de Alexandre. Pernas de ferro, Roma. A máquina de esmagamento militar que dividiu o mundo. Pés de ferro e barro, futuro. A confederação final das 10 nações, frágil, dividida e o último reduto do domínio humano. Ou seja, nós estamos aqui, meus irmãos. É o pés de ferros com barro. Ou seja, essa profecia se cumpriu e estamos vivendo essa realidade. Isso é impressionante, né, irmãos? E aqui, mais uma vez, o mapa, matriz profética, né? Como a gente aprende. O Império Histórico, Babilônia, cabeça de ouro. Daniel 7 vai falar que é o leão com as asas. Daniel 8 não menciona. E a cronologia data como está. Pérsia, a mesma coisa, como a gente vê, representa o urso. No Daniel 8 representa o carneiro. E a data, como a gente já viu. Grécia, o ventre de bronze, que representa o leopardo com 4 cabeças. E olha só que interessante, historicamente, irmãos. Alexandre o Grande, quando ele morre, o Império Grego é dividido em 4 generais, né? 4 cabeças. Interessante, né? Bode, chifre grande, temos a data 332, Roma, pernas de ferro, animal terrível, 10 chifres, ou seja, perceba o Império Romano como ele foi forte. E só dar um dado aqui, talvez a Beatriz se lembre. Você fez, né, Beatriz, História da Igreja, não fez? Não? Ainda não. Ah, não, você fez só Geografia Bíblica, né? Isso. Irmãos, é impressionante o Império Romano. O Império Romano, ele começa com as conquistas romanas, ali logo depois da história da igreja, naquilo que nós chamamos de história antiga, ali, 400 e pouco, o Império Romano do Ocidente cai, mas um pouco antes, Constantino já tinha transferido a sede de Roma para Constantinopla. Então, o Império Romano, em tese, vai cair apenas 1000 anos depois. Porque o Império Bizantino nada mais é do que a continuação do Império Romano. Então, em tese, o Império Romano ele é longevo demais, meus irmãos. Percebam? 10 chifres. Chifres, na linguagem bíblica, é poder. A gente vê várias dinastias de várias ordens, tanto ali em Roma e depois no Império Bizantino. O Império Bizantino só cai com a conquista dos turcos otomanos. Na história da igreja, a gente trabalha bastante essas ideias e a gente faz ali uns passeios muito legais sobre esses acontecimentos, tá bom? E o Império Final, pés de ferro e barro, pequeno chifre, é a confederação escatológica, né? Como a gente conhece. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, Stanley Ellison, depois abram ele na parte de Daniel, vocês vão ver uma coisa muito curiosa. Vou compartilhar só rapidinho aqui com vocês. Compartilhar algumas páginas só. Então, você vai ter toda a obra dele, mas vai ser muito legal que ele vai traçar várias datas, ó. Essas datas aqui, ó. A data em que foi escrito, né? Vai ter várias tabelas super interessantes, tá? Então, dê uma olhada, achei muito legal. Não vai dar tempo de a gente trabalhar em classe agora, mas eu queria só dar um destaque aqui para vocês, nessas tabelas aqui. Deixa eu só mostrar. Ó, aqui, ó. Tempos dos gentios, tá vendo? Ó. Então, a gente vai ver agora aquele mesmo slide que nós vimos há pouco, só que agora falando um pouco mais sobre também o tempo dos gentios, que seriam essas 70 semanas. É muito legal, tá bom? E tem outras tabelas também aqui, que ele mostra as 70 semanas, tá vendo? Tá bom? Então, depois dê uma consultada sobre esse material, que eu acho que vale a pena. Vamos voltar aqui para o nosso slide? Joia, aqui. Agora o hiato profético e a era da igreja, como eu mencionei há pouco para vocês. As 69 semanas de Daniel se cumprem
Então a gente vê pernas de ferro, aqui está a cruz, né? Porque aqui, querendo ou não, representa o Império Romano, né? O Império Romano com as suas conquistas, os seus domínios, né? E pode ver que Jesus ele foi aviltado nesse império, né? É claro que não foram só os romanos que matam Jesus, mas foram os judeus, como cada um dos nossos pecados, né? A gente não pode só dar para os judeus a culpa é nossa. Ele morre, né, diante de um cumprimento da vontade de Deus, mas ele morre num exato momento. E o reino messiânico é esse pés de barro. E nós estamos vivendo aqui esse vale oculto, que é a era chamada Era da Igreja, né? Da perspectiva humana de Nabucodonosor, a história parece contínua. Da perspectiva divina, revelada a Daniel, há um hiato, onde a gente chama dos parentes, chamado a Era da Graça, né, irmãos? O relógio profético de Israel pausa após o Império Romano, aguardando a confederação final antes do estabelecimento da pedra, o reino eterno. Tá? Então, meus irmãos, só para a gente já está quase concluindo, né? Então, vamos lá. Aqui vem um detalhe das 70 semanas, o relógio de Israel, que são as 70 semanas antes do fim, profetizado por Daniel. A gente estuda um pouco melhor isso daqui, meus irmãos, lá na aula de teologia sistemática, na matéria de escatologia, tá bom? Agora não vai dar para a gente trabalhar sobre isso, imagina, a gente gasta um módulo falando sobre escatologia, e a gente trabalha exclusivamente sobre Apocalipse e Daniel, e os outros escritos apocalípticos. Então aqui é só para mostrar que Daniel fala das 70 semanas. Que são 70 semanas de anos, ou seja, são 490 anos. Então perceba que aqui, ó, o porquê. Daniel estudava a profecia de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro. O castigo foi restaurado da falha de Israel em guardar os anos sabáticos, ao longo de 490 anos, segundo Crônicas 36, 21. Deus responde a Daniel com um novo ciclo de 490 anos para trazer a justiça eterna. E aqui vem esse gráfico aqui que é muito legal, ó. Olha só. Então, durante 7 semanas foi a reconstrução do segundo templo. 62 semanas até o nascimento e a obra do Messias. E aí estamos faltando agora a última semana futura, de acordo com a data que até Daniel profetiza sobre o anticristo. Oh, meus irmãos, isso é fantástico. Isso é genial, né? Tá bom? Percebam, a gente está esperando esse momento. E podem ver que Daniel vai falar que o templo vai estar de pé e que o anticristo vai ser adorado no templo. Mas depois vão descobrir que ele é o anticristo. Tá bom? Tudo bem até aí? E aqui, mais uma vez, esse mapa mostrando um pouco, olha, a matemática da redenção. 69 semanas de 7 anos dá 483 anos bíblicos. E aqui se data uma data provável, aqui tem um número de dias, né? 483 vezes 360 dias, dá 173.880 dias. Percebam que são anos com 360 dias, não 365, né? Ou seja, pode ter alguns erros, viu, meus irmãos? Porque são datas que a gente acaba preenchendo. Pode ver, ó, aqui, ó. 5 de março de 444 a.C., decreto de Artaxerxes para reconstruir os muros, Neemias 2. 30 de março do ano 33 depois de Cristo, domingo de Ramos. Jesus chora sobre Jerusalém pelo tempo não reconhecido, Lucas 19, 41 a 44. Não levem nenhuma data assim a ferro e fogo, tá, meus irmãos? Foi por causa dessas datações que muitos protestantes no passado fizeram heresia, né? Datando a volta de Jesus, marcando o retorno. Então, cuidado com isso, tá bom? Só estou citando tudo isso porque está no livro, e os livros do Ellison, como o Hill e Walton, como o Archer Juno, vão trabalhar um pouco isso. Só estou mostrando aqui, meus irmãos, porque nós estamos vivendo a profecia de Daniel. Só um dado, tá?
Daniel disse que a ciência se multiplicaria, tá bom? Aí, estamos tendo uma aula agora por causa da profecia de Daniel ou não? Nossa irmã Beatriz está aqui conosco, né? Em Ferraz, eu estou em Poá. Nossa irmã Sônia, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo em tempo real. A Bíblia fala que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. O quadro, irmãos, é assim, o ser humano sempre teve invenções tecnológicas, mas depois a gente entende aqui, principalmente, depois a gente usa a data como a data atômica, tá? Depois da invenção da bomba atômica, a descoberta, a ciência fez isso. Podem ver, meus irmãos, ontem uma nova espaçonave foi viajar para a Lua, para o lado escuro da Lua. Perceba, irmãos, nós estamos alcançando Marte, temos um telescópio James Webb remapeando o cosmo, né? Ele está agora a 6 meses de voo, numa órbita, tirando fotos, redesenhando tudo que a gente aprendeu, porque o telescópio Hubble tinha uma utilidade, ficou ultrapassado, desenvolvendo o James Webb, ou seja, olha aí onde chegamos. Então perceba o que virá. Não sei, uma coisa eu sei, estamos vivendo as profecias de Daniel. Amém, minhas irmãs? E a gente está acabando aqui, né? O protagonista do fim, Cristo, o Rei verdadeiro, é a pedra dada sem auxílio de mãos, que esmaga impérios humanos. O Filho do Homem, capítulo 7, vem sobre as nuvens para receber domínio eterno do ancião de dias. O juiz, retratado no capítulo 10, como a figura majestosa sobre as águias. Percebam, Daniel vai falar que o governo de Deus existe, o Senhor reina sobre tudo e todos para sempre. Ou seja, estamos debaixo do governo desse que é a pedra. Ele nasceu, o nome dele é Jesus, ele morreu na sexta-feira, como agora amanhã, né? Será chamada Sexta-feira Santa para muitos, para nós é mais uma sexta-feira, mas a lembrança é que o nosso Cristo morreu numa sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Tá bom? O anticristo é o usurpador, o chifre pequeno, capítulo 7 e 8, poder emergente que profere blasfêmias, desolador, capítulo 9 e 12, rompe a aliança na 70ª semana, profana o santuário por 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio, o anticristo vai romper com a aliança, porque muitos vão falar que ele é o Cristo, mas ele não é, ele é um usurpador, é um rei obstinado, capítulo 11, exalta-se acima de todos os deuses até encontrar o seu fim sem socorro humano. Tá bom, meus irmãos? Tudo isso está no livro de Daniel. Propósito prático, caráter acima de curiosidade. Não para o misticismo, mas para a coragem. As revelações de Daniel não foram dadas para especulação estéril, mas para inspirar bravura em tempos de opressão. O princípio da piedade. As maiores visões proféticas, capítulo 9, foram precedidas por profunda confissão de pecado e imersão nas escrituras, Jeremias. Ou seja, aqui quando ele fala, percebam, irmãos, o livro ele é místico, mas ele não destaca esse lado místico pelo místico. É mostrando que a gente precisa ter coragem de enfrentar os medos para vencer. E ele faz isso no Império da Babilônia e do Império Medo-Persa. E depois essas visões proféticas, que ele fala inclusive sobre as nações, sobre os impérios que viriam, e inclusive sobre o maior governo de todos, que é o governo de Cristo, ele faz isso com base no quê? Em oração, em jejum, em quebrantamento e lendo as Escrituras. Ou seja, Daniel não é uma grande personalidade que nós o exaltamos ou adoramos, mas ele nos ensina o caminho de compreender melhor o divino. Que quanto mais buscarmos a Deus em profunda confissão de pecados e buscar nas Escrituras, Deus pode abrir os nossos olhos, Deus pode nos usar na nossa história, tá bom? O livro de Daniel prova documentalmente que a história não é um caos de impérios e colisões. É um cronograma rigoroso desenhado. Deus é o arquiteto do tempo e o seu reino é a única estrutura que jamais desabará. Amém, minhas irmãs? Fantástico, não? E assim terminamos essa obra tão linda, tão
tão bela, tão repleta de graça, que é esse material aqui de Daniel, tá bom? E fechamos os profetas chamados profetas maiores. Amém, minhas irmãs? Passamos um pouquinho, né, em virtude de fechar, mas a partir de hoje iremos trabalhar nos menores. Querendo Deus, tentarei fazer 4 profetas menores por dia de aula. Se for isso, nós fechamos esse bloco com 9 encontros. Se eu ver que de repente está tendo muito debate, dúvida, a gente vai para 10 encontros, tá bom? Não tem problema. Vamos seguindo passo a passo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor, tranquilo para mim. Irmã Sônia? Tranquilo também. Que Deus seja conosco, né? Assim Amém. como Ele foi com Daniel, que Deus nos ajude no nosso ministério, seja ele como de Daniel, ou como de Ezequiel, ou como de Jeremias, né? A gente não sabe, né? Mas uma coisa a gente sabe, as misericórdias do Senhor nunca se acabam. E que Deus possa nos ajudar a viver essas misericórdias e proclamarmos o seu evangelho, os 4 cantos desse planeta, tá bom? Então, minhas irmãs, um excelente feriado, que Deus abençoe muito vocês. Com as minhas ovelhinhas, a gente se vê domingo, nosso culto de Páscoa, e, querendo Deus, nos vemos na terça, com a classe novamente. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então, Deus abençoe. Fiquem Amém. com Deus, minhas irmãs. Boa noite, viu? Noite. Bom Até. feriado, pessoal. Bom descanso. Bom descanso, bom feriado. Bom feriado, minhas irmãs. Deus abençoe.